Chicote no lombo do trabalhador e do pequeno empresário. Este é o Visão Libertária. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por JJ Liber e narrado por mim, Leafar. No início desse ano, o ex-presidente, ou ex-presidiário Lula, se manifestou publicamente a respeito de uma possível intenção de sua parte e do seu partido, o PT, de revogar a reforma trabalhista promovida durante o governo de Michel Temer, caso o Partido dos Trabalhadores consiga eleger o Molusco ou outro candidato para a cadeira da presidência da República este ano. Os motivos alegados para a revogação das mudanças realizadas em 2017 seriam a precarização das relações de trabalho, a retirada de direitos fundamentais e o fato de que a reforma, supostamente, não criou nenhum novo posto de trabalho. Dado o massivo apoio que o PT historicamente recebeu de centrais sindicais, qualquer pessoa com o mínimo grau de cognição poderá concluir que o grande interesse de Lula e sua trupe em relação à revogação das reformas trabalhistas de 2017 é recriar o famigerado imposto sindical, um absurdo trabalhista que obrigava cada trabalhador brasileiro, sindicalizado ou não, a entregar um dia de seu trabalho por ano para o sindicato que supostamente o representa. O fim da obrigatoriedade desse imposto causou um grande impacto nos cofres dos sindicatos. Nada mais natural, então, que o PT trabalhe contra os trabalhadores em favor dos pelegos sindicalistas. O fato é que a reforma trabalhista realizada durante o governo do vampirão Michel Temer, embora tenha realmente flexibilizado algumas imposições legais e tenha eliminado trechos absurdos da legislação trabalhista brasileira, como o citado imposto sindical, foi bastante tímida. Na verdade, podemos dizer que a reforma trabalhista apenas arranhou a superfície de todo o arcabouço jurídico trabalhista brasileiro, que existe a despeito de todo o discurso esquerdista, não para beneficiar o trabalhador, mas sim para justificar a existência de uma classe jurídica especializada na judicialização do trabalho e, o que é mais interessante para o argumento desse artigo, para beneficiar os grandes empresários. Isso tudo em detrimento das micro e pequenas empresas. Exatamente. Afinal, não obstante tenhamos visto com alguma regularidade grandes empresas saírem do Brasil, dentre outras coisas, em função da absurda legislação trabalhista que aqui vigora, o fato é que a CLT e seus desdobramentos são um peso muito maior para os pequenos empreendedores. Uma vez que as leis trabalhistas geralmente não fazem distinção entre pequenas e grandes empresas, todas elas acabam tendo que lidar com a mesma burocracia geral, além de terem que arcar com os mesmos custos e tributos. Grandes empresas conseguem lidar razoavelmente bem com essa questão. Porém, os pequenos empreendedores, que geralmente vivem no limiar da viabilidade econômica, acabam sendo duramente penalizados por essas leis. Uma empresa de grandes proporções possui departamentos contábeis que farão cálculos de todos os impostos envolvidos na contratação de funcionários, bem como de todos os outros acréscimos exigidos pela lei trabalhista brasileira, provisões para 13º, férias remuneradas, plano de saúde, seguro de vida, vale-transporte, vale-alimentação e, naturalmente, uma provisão para futuros processos trabalhistas. Tudo isso será levado em conta quando a empresa for estipular o valor do salário a ser pago a seus funcionários, e todos esses custos poderão ser diluídos junto aos demais custos de produção, sendo repassados ao consumidor final. Porém, se imaginarmos a realidade de uma microempresa ou de um microempreendedor individual, o MEI, perceberemos como a legislação trabalhista pode ser extremamente cruel. Mesmo uma empresa com 1 ou 2 funcionários precisará se submeter aos citados passivos trabalhistas, sendo que esta, por certo, não possui um departamento contábil especializado em mensurar os custos para incorporá-los aos cálculos de viabilidade econômica. Não é raro encontrarmos situações de empresários que se percebem sem recursos para pagar o 13º salário dos funcionários, ou que simplesmente precisam baixar as portas da empresa após um prejuízo oriundo de uma reclamação trabalhista. Naturalmente, as grandes empresas sabem dessa vantagem e, por isso, não faria muito sentido grandes corporações e mega empresários se posicionarem contra as leis trabalhistas brasileiras, como de fato não vemos acontecer. Tal como diversas outras imposições burocráticas estatais, a CLT é um entrave ao crescimento das pequenas empresas, por justamente significar a imposição de um passivo trabalhista que grande parte delas não consegue pagar. As grandes empresas podem, com muito mais facilidade, arcar com esses custos, e uma vez possuindo a garantia de que o pequeno negócio nunca conseguirá se desenvolver nesse país, se tornando um potencial concorrente, a coisa fica ainda mais fácil para as grandes corporações.
O pequeno empresário poderia, naturalmente, apelar para a benevolência dos políticos, fazendo pressão para que houvesse uma real facilitação na legislação brasileira. Porém, mais uma vez, esse objetivo esbarra no aspecto econômico. Micro e pequenos empresários não têm dinheiro para praticar lobby junto a parlamentares. As grandes empresas, porém, possuem uma grande quantidade de dinheiro que pode ser destinada a essa prática pouco republicana, e é o que geralmente fazem, não raramente, agindo em favor de mais burocracia e de mais barreiras ao crescimento das pequenas empresas, justamente por isso ser mais vantajoso para sua própria viabilidade econômica. Pense, por exemplo, na questão do pagamento do salário maternidade. A legislação afirma que o pagamento desse benefício às empregadas deverá ser feito pelo INSS. Contudo, tal expediente se dá de forma indireta. Em outras palavras, a empresa faz o pagamento à funcionária e recebe o equivalente do salário pago em desconto em sua guia de recolhimento do INSS. Para uma empresa com centenas de empregados, isso é relativamente simples de ser feito, porque o valor pago a título de INSS é muito mais alto que o salário das funcionárias afastadas. Para uma empresa que possua 1 ou 2 funcionários, porém, a coisa muda de figura. Geralmente, o valor pago à funcionária a título de salário maternidade é muito superior ao valor passível de ser compensado na guia de INSS. O resultado é que a microempresa precisa solicitar o reembolso dos valores devidos, num processo que pode demorar anos para ser concretizado. Uma recente lei, que foi tema de outro vídeo aqui do Visão Libertária, de nome "Bolsonaro sanciona a lei que vai dificultar ainda mais o emprego de mulheres", obriga as empresas a pagarem o salário das funcionárias gestantes durante o período de crise sanitária em que vivemos, sem que estas trabalhem presencialmente nos estabelecimentos. Mais uma vez, trata-se de uma lei que parece ter sido pensada para as grandes empresas, que, naturalmente, possuem condições de manter umas poucas funcionárias nessa situação. Pense, porém, no cenário de uma microempresa que possua apenas uma funcionária. E imagine que essa funcionária fique grávida. Bem, a tragédia está armada e a empresa precisará pagar integralmente o salário dessa empregada, mesmo que ela não trabalhe naquele estabelecimento até o fim de sua gravidez. As micro e pequenas empresas representam 54% de todos os empregos formais criados no Brasil. Em muitos casos, esses estabelecimentos são a porta de entrada para pessoas jovens no mercado de trabalho. Não é raro vermos, em pequenas cidades, meninas ainda em idade escolar tendo sua primeira colocação profissional em uma lojinha de roupas, ou rapazes de pouca idade conseguindo uma vaga de ajudante em uma marcenaria ou serralheria familiares. Qualquer país decente trataria de forma respeitosa essas empresas, considerando-as verdadeiras escolas preparatórias para a vida adulta. Porém, não estamos em um país decente. Nós estamos no Brasil. E aqui, o empresário é o bandido da história. E megacorporações estão sempre perto dos políticos, despejando rios de dinheiro para garantir sua hegemonia, sufocando o crescimento do pequeno empresário. A existência de uma atrocidade legal, como a legislação trabalhista brasileira, apenas se justifica se considerarmos que todo esse aparato burocrático gera e mantém toda uma classe de funcionários públicos bem remunerados e seus agregados. Juízes do trabalho, promotores, funcionários da justiça trabalhista, advogados especializados na área, sindicatos, enfim, toda uma casta cuja existência se fundamenta na CLT e em seus desdobramentos. É certo que, se houvesse um genuíno interesse por parte das grandes empresas, algum tipo de pressão visando a simplificação das leis trabalhistas poderia existir. Contudo, também para essa elite econômica, a legislação trabalhista brasileira é vantajosa, por submeter às mesmas regras draconianas o pequeno e o grande empresário. Este, naturalmente, pode arcar com os custos, mas aquele, na maior parte dos casos, precisa encerrar as atividades por simplesmente não conseguir lidar com toda a burocracia trabalhista e seus custos. Quando vemos Lula e seus companheiros advogando pela revogação da reforma trabalhista e em favor de mais controles estatais sobre as relações de trabalho, estamos vendo não apenas o conhecido favor petista pelos sindicatos, mas também uma curiosa predileção desse partido pelos grandes empresários, mesmo que em detrimento dos trabalhadores. Não se surpreenda ao ver mega empresários brasileiros de mãos dadas com o PT apoiando publicamente uma possível candidatura de Lula para a presidência. Trata-se de uma elite econômica defendendo seus próprios interesses, utilizando, dentre outras ferramentas, a bizarra legislação trabalhista para inviabilizar totalmente a concorrência dos pequenos empresários e das microempresas, condenadas à morte prematura no país da burocracia.
Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Um abraço e até a próxima.